Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Começou agora, né? A terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Acabei de assistir no detalhe o jogo entre Fluminense e Vasco da Gama. De Fluminense, que foi derrotado pelo Bahia na terça-feira. Venceu o clássico, né? Há 13 jogos, 13 clássicos que o Fluminense não vencia. E hoje venceu o Vasco. E aí demonstra, né, mais uma vez a importância do Bahia ter vencido o Fluminense jogando no clássico da chuva aqui na Fonte Nova. Mas se tratando de Bavi, nós vamos para o terceiro jogado lá no Barradão. E aí o torcedor, logicamente, fica com apreensivo, tenso, querendo saber quais serão as escalações, tanto do Léo Condé quanto do Rogério Ceni. O Rogério Ceni não tem um bom retrospecto, né? Foram 2 viradas jogando no Barradão, mas eu acho que a vitória, né, o triunfo, como o torcedor gosta de falar, diante do Fluminense, ele traz um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade pro dia a dia. Isso, sem dúvida nenhuma, o Rogério deve ter usado ao seu favor durante esses dias que antecederam o grande clássico nesse jogo de ida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia não anunciou nenhum reforço, né, nessa janela agora, que era nacional, digamos assim, diferente do Vitória, né, que anunciou o William Lepo, lateral direito, que inclusive já jogou pelo Bahia, foi anunciado pelo Vitória. Mas o que mais chamou a atenção essa semana, aliás ontem no Vitória, foi a rescisão de contrato do jogador Luan, né? Uma contratação muito, na época, festejada, comemorada pelo torcedor. Eu, particularmente, disse que da maneira como o Luan foi contratado, né, num contrato de risco, ou seja, recebendo por produtividade, ele seria interessante, e foi exatamente o que aconteceu, né? A vantagem de você contratar um jogador que tem mercado é essa. Ele não deu certo, né? Nunca 100% das contratações vão dar certo, até porque o Vitória esse ano já contratou 24 jogadores. E aí o Luan não deu certo, não jogou pouco, só teve uma assistência, e aí acaba sendo anunciada a rescisão de contrato desse jogador, que certamente não fará falta, né? Por mais todo o respeito e o carinho que toda a torcida do Vitória teve com o Luan, ele demonstrou ao longo dos jogos que acabou entrando que ainda, né, que não consegue talvez mais ter a mesma dinâmica, a mesma força ou a mesma intensidade da época que foi o Rei da América em 2017. Portanto, o Luan segue o seu caminho. O Vitória fez o que pôde, ajudou o atleta, tentou ajudar o ser humano, mas infelizmente é mais uma contratação, assim como foi o Caio Dantas, né, que foi embora um pouco antes, aí, o centroavante. É mais uma contratação que não deu muito prejuízo ao Vitória, né, não foi muito oneroso, em função justamente de ter esse mercado para poder reemprestar ou renegociar esses jogadores. Com relação ao jogo específico de amanhã, eu acho que o Vitória tem alguns desfalques, né, importantíssimos. Tem o Dudu, que é o jogador Bavi, o torcedor já se acostumou a ver o Dudu se destacando, né, se sobressaindo nos Bavias. Teve uma lesão constatada no joelho. Tem o PK também, que é um jogador que tem feito muita falta, principalmente no setor ofensivo, né? O PK, apesar de lateral, o esquema tático do Vitória com 3 volantes ajuda muito esse jogador na linha de frente, né? Que ele chega bem, tem um bom passe, um bom cruzamento, portanto faz falta também. E de última hora, a probabilidade do Camutanga também ficar fora, né? Jogador importantíssimo, também já acostumado a jogar os Bavias, sempre demonstrou nos clássicos, disputou uma disposição muito grande, né? Uma força física, e que pode também ficar fora. E aí o Vitória tem essa possibilidade, né, da estreia do Bruno o Vini, que veio do Grêmio, ou do Zapata, né, que é o jogador mais experiente, já 37, 38 anos. O Léo Condé está com essa dúvida dos dois aí, o Bruno e o Zapata, né? São jogadores que jogam ali pelo lado direito e que podem substituir o Camutanga. Então a provável escalação do Vitória deve ser o Lucas Arcanjo, o Zeca, Bruno Vini ou Zapata, o Wagner Leonardo e o Lucas Esteves. A meiuca deve ser o William Oliveira, ao lado do Rodrigo Andrade, e aí o Leonaldi talvez fazendo a função do Dudu, deixando o time com 3 volantes.
E aí os três da frente, né? O Mateuzinho, o Oswaldo e o Alejandro, né? Esse é o provável escalação do Vitória. Já ao lado do Bahia, como não anunciou ninguém, não tem muita mudança no que diz respeito ao jogo que foi da terça-feira, eu acredito, né, que o Rogério possa repetir. Mas eu acho que o que mais o torcedor quer a confirmação é do Gabriel Xavier, né? Foi um jogador que jogou muito bem o jogo contra o Fluminense, sempre tem demonstrado nas vezes que teve oportunidade durante o ano e próprio ano passado, que é um jogador com muita disposição, muita força física, muito ímpeto, muito humilde. Ele parece ter essa humildade de ouvir os mais velhos, e isso acaba sendo importante, né? Nesse momento em que o Canu não conseguiu, né, durante essa temporada ainda convencer nem o Rogério nem a torcida de que poderia ser o titular absoluto. Então, provável escalação do Bahia: o Marcos Felipe, o Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e o Rezende ou o Juba, né? Tá aí essa dúvida. No meio ele deve manter o Caio Alexandre, Everton Ribeiro e o Cauli, além do nosso querido Jean Lucas, né? O quarteto que ele começou o jogo contra o Fluminense. E na frente, Tassiano ao lado do Ademir, que foi a escolha que ele fez diante do Fluminense, né? O Ademir, apesar de não ter feito um grande jogo, foi um grande desafogo para o time. Teve duas oportunidades, né? Duas boas oportunidades para criar chances e ser esse desafogo ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito, aliás, lado esquerdo da defesa do adversário, ser esse jogador ao lado do Tassiano, porque o Rogério, né, apesar das tentativas, das mudanças, ele parece que ainda não tem esse jogador para jogar ao lado do improvisado Tassiano, né, que hoje ganha confiança muito mais do que o Estupinhan e o próprio Everaldo. Então a escalação do Bahia talvez tenha um pouco mais de indefinição aí, até porque o Rogério criou essa rotatividade, né, e manteve isso durante o tempo todo na temporada. Eu costumo dizer que eu sou muito reticente e muito comedido para falar das escalações dos treinadores, porque eu sei o quanto a fisiologia, a fisioterapia sempre interfere nessa escalação, mas o fato é que o Bavi tem tudo para ser um grande jogo. Nós temos do lado do Vitória 3 jogadores que marcaram 2 gols em Bavi: Alejandro, o Matheus Gonçalves e o Mateuzinho, e do lado do Bahia tem o Tassiano e o Everton Ribeiro, né? Todos esses jogadores marcaram 2 gols nos clássicos desse ano, portanto tem tudo para ser um grande jogo. Vamos torcer para que seja um jogo aberto, com chances claras, com os dois times buscando atacar o adversário. Acho que é mais importante. Um jogo honesto, correto, mas acima de tudo de muita paz. É o que a gente pede. Todas as vezes que tem Bavi, eu me preocupo muito com a paz nos estádios. Estamos vivendo um momento muito triste da nossa sociedade. Aqui nas redes sociais é briga, é discussão, é xingamento. Então o que a gente pede aqui como criador de conteúdo e como um cara que interfere nas ações das pessoas, né? Que tem opinião própria, que a gente tenha paz nos estádios, é o que mais a gente busca, é o que mais a gente quer, mas que a gente tenha um grande clássico no Bavi nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tá bom, galera? Fiquem todos com Deus, bom jogo a todos. Deixa o likezinho aqui, ativa o sininho, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Grande abraço a todos, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.